Alonso critica severamente a corrida de Suzuka e dá exemplos. Hülkenberg explica tecnicamente o que atrapalhou na corrida de Suzuka e fala sobre o desempenho do seu carro. Lembrando que Hülkenberg é o colega do Bortoleto. Mercedes explica qual foi o seu erro em Suzuka. Chefe da Red Bull faz crítica pesada contra a McLaren. McLaren rebate a crítica. Verstappen, juntamente com a equipe, explica o que fizeram que melhoraram tanto o carro para o GP do Japão. E no final, também criticou pesado os pilotos da McLaren. E Hamilton exige mudança e atualização na Ferrari, mas a equipe não quer atualizar. Todo dia tem as principais e mais relevantes notícias do mundo da Fórmula 1 para você, aqui no final do dia, no canal Treta F1. Padrão de qualidade, temos a melhor cobertura interativa da Fórmula 1. Aqui não tem especulação, nem rumor, nem achismo, a informação é direto da fonte. Por isso, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal e compartilha para os amigos. Muitos pilotos após o GP do Japão criticaram a situação técnica da pista e a compararam com Mônaco. Vocês perceberam que Suzuka, sem chuva, se torna uma corrida pacata. Pouquíssimas ultrapassagens. Por exemplo, em outras pistas, ocorre 12 vezes mais ultrapassagens do que ocorreu em Suzuka no domingo passado. E o Alonso reparou nisso, e ninguém melhor do que ele, um piloto muito experiente, para argumentar sobre o assunto. Vamos ver o ponto de vista do Alonso. É muito interessante. Ele disse que isto é Suzuka. Ele não se lembra, em toda a sua experiência, de uma corrida em que tiveram muitas ultrapassagens em Suzuka, sem que o tempo mudasse. Suzuka é famosa também pela alteração climática, mas quando não tem alteração climática, quando é sempre pista seca, pouquíssimas ultrapassagens ocorrem. E Alonso faz uma crítica muito pesada. Ele comparou Suzuka com Mônaco, dizendo que quando os pilotos chegam na pista, na quinta-feira, é aquele glamour, é Suzuka, uma corrida lendária, ou é Mônaco, uma corrida muito lendária também, o glamour de Mônaco, aquele fim de semana espetacular, torcedores, local muito bonito e tudo mais. Mas aí acordam para domingo, no dia da corrida, e já acordam com a cabeça pesada, sabendo que a corrida vai ser chata. Na qualificação de Suzuka e de Mônaco, existe uma grande adrenalina, mas na corrida é broxante. Alonso finaliza sua crítica dizendo que uma corrida com apenas uma parada não é interessante, pois ela fica muito monótona, e é isso que aconteceu em Suzuka. E lembremos vocês que este ano a FIA vai obrigar 2 paradas obrigatórias em Mônaco, justamente para tentar colocar mais competição na corrida. E uma curiosidade agora sobre esse assunto, pessoal, outros pilotos falarão sobre isso, mas eu vou pontuar uma curiosidade para vocês. Em 2024, durante o ano todo, houve 70 ultrapassagens a menos do que 2023. Mas a curiosidade é que 2024 teve 2 corridas a mais. Já pensou? 70 ultrapassagens a menos é muita coisa, pessoal. Agora, o Hülkenberg também criticou a corrida de Mônaco, porém o argumento dele foi mais técnico. Olha que legal. Ele julgou que Suzuka foi uma corrida estática e que a turbulência piorou muito a competição. Como que ele explicou isso? O asfalto em várias curvas é novo, e pelo asfalto ser novo, ele é mais aderente, e por ser mais aderente, gasta menos o pneu. E devemos lembrar também que a Pirelli colocou a gama mais dura de todas para correr em Mônaco. Colocou o pneu super duro. A questão técnica dos pneus é uma outra crítica, tá? Muitos dizem que também foi culpa da Pirelli o fato da corrida ter sido estática demais. Que se a Pirelli tivesse disponibilizado uma gama de pneus mais macia, obrigaria então os carros a pararem 2 vezes ou até mais. E assim teríamos uma corrida mais interessante. Agora, asfalto novo, que gasta pouco pneu, e a Pirelli coloca um pneu que dura demais, muito duro, então, corrida estática, porque os carros ficam muito rápidos, muito aderentes, principalmente nas curvas e nas frenagens. Tanto que este ano, na qualificação, tem carro que ficou 2 segundos mais rápido do que o ano passado. Então a pista esse ano realmente foi muito rápida. Contudo, essas características ocasionam mais turbulência. Então, quando você fica 1 segundo atrás do adversário à sua frente, se o seu carro não for muito mais rápido que o dele, coisa de meio segundo mais rápido por volta, você não vai conseguir ultrapassar em Suzuka. O Hülkenberg termina a sua argumentação dizendo que parece que todo mundo terminou onde largou. Foi muito difícil ultrapassar. E ele espera que a Pirelli reveja os conceitos de compostos para esses tipos de circuito. No vídeo resumo da corrida que eu fiz, eu já mostrei para vocês que, de fato, o top 10 só teve uma alteração. É só o Hamilton que passou o radiar. O restante do top 10 foi a mesma coisa da largada. Realmente foi algo bem chato de acompanhar. Ainda vou falar mais sobre esse assunto no decorrer desse vídeo, tá? A McLaren e a Red Bull também comentaram sobre isso.
Mas ainda continuando com Hülkenberg, que é o colega de equipe do nosso piloto brasileiro Bortoleto, agora falando mais especificamente do desempenho do carro, o Hülkenberg ele espera mais harmonia e equilíbrio do carro da Sauber. Equilíbrio que o carro não teve nessas 3 primeiras corridas. Ele também classificou a baixa temperatura da pista, então não dá para ter uma noção exata e técnica do real desempenho do carro ainda. E ele classificou que a próxima corrida que vai ser no Bahrein, no circuito de Sakir, lá vai ser a primeira corrida realmente quente que a Fórmula 1 vai fazer, cuja temperatura da pista pode chegar até 40 graus. Então o Hülkenberg classifica que no Bahrein, aí sim realmente nós veremos o real desempenho dos carros. Ele poderá saber melhor em que pé que está o equilíbrio e desempenho real do carro da Sauber. Mas ele ressaltou que ele não espera muita coisa não, ele sabe a posição da equipe no campeonato. Então ele espera que o carro mostre um bom desempenho, pelo menos para chegar até o Q2. Hülkenberg acredita que a equipe pode colocar o carro da Sauber no Q2, ou seja, ficar entre os 15 melhores da corrida. Tomara que dê certo, né amigos? Vamos torcer. Agora uma opinião bem severa da Mercedes sobre a corrida em Suzuka. A Mercedes cometeu um erro fatal em Suzuka que eu vou relatar para vocês agora. Eles erraram na qualificação e na qualificação foi onde definiu o resultado da corrida basicamente. Então o diretor da Mercedes parabenizou o trabalho do Russell e do Antonelli durante a corrida, mas infelizmente um pequeno erro ali na qualificação deixou os pilotos da Mercedes um pouco mais atrás do grid. Lembrando da qualificação no Japão, Verstappen largou em primeiro, Norris, Piastri, Leclerc, Russell em quinto e Antonelli em sexto. E assim, nessas exatas posições, eles terminaram. Então Russell somente na quinta colocação. E olha que a Mercedes, teoricamente, tem o segundo melhor carro. Então pela Mercedes ter o segundo melhor carro do grid atual, ter terminado em quinto lugar é um resultado muito ruim. Então Russell tinha uma boa classificação no sábado, porém na sua última tentativa ele acabou escorregando um pouco, então não conseguiu melhorar a sua volta, a ponto de ganhar mais posições. Mas tanto a Mercedes e o piloto avaliaram que poderiam ter sido melhor na qualificação. Então, durante a corrida, eles tentaram algo diferente. Pararam o Russell antes, fazer o famoso undercut, assumir o risco de quem para antes volta lá no meio do pelotão, mais lento, então tem tráfego. Contudo, com pneus novos, o piloto consegue ser mais rápido. E fazendo esta estratégia, talvez conseguiria passar Leclerc, mas mesmo assim não foi possível. Russell terminou a pouco mais de 1 segundo atrás do Leclerc. E na verdade ficou aproximadamente essa distância do Leclerc basicamente a corrida inteira. Porque antes da parada do pit stop, Russell não estava conseguindo se aproximar do Leclerc. E aí entra aquela questão técnica da pista em alguns pontos, por exemplo nessa foto, o asfalto ser novo. Lembra que o Hülkenberg disse? Então, aqui se aplicou bastante. Quando o Russell se aproximava muito do Leclerc, pegava o vácuo dele, o carro já começava a distracionar. A turbulência nessas condições de pista e temperatura são muito altas. Mas ao final da entrevista, o engenheiro responsável, Andrew Chauvelin, exaltou a configuração do carro, dizendo que todo o carro da Mercedes, tanto para os dois pilotos, está muito bom e equilibrado, bem melhor do que o carro do ano passado. Portanto, a Mercedes tem alta expectativa do carro dela ser bom em todas as pistas neste ano, e com grande potencial de vitória em várias delas. Vamos aguardar para ver se vai se cumprir. Agora atenção pessoal, vamos começar com as críticas pesadas, alfinetadas entre a Red Bull e McLaren, tá? O chefe da Red Bull, Christian Horner, criticou a McLaren dizendo que esse papinho, essa regra papai, a regra da McLaren, de não priorizar um piloto, não ter um primeiro piloto, e sim deixar os dois pilotos disputarem abertamente, foi esta regra que tirou a vitória, que tirou a possibilidade de vitória ou a possibilidade de derrotar Verstappen em Suzuka. Segundo Horner, chefe da Red Bull, a decisão da McLaren de deixarem os pilotos disputarem livremente na pista fez com que tanto Norris quanto Piastri não tivessem nenhuma chance de atacar Max Verstappen. Porque, segundo a Red Bull, aparentemente o Piastri estava mais rápido que Norris. E no vídeo resumo que eu mostrei para vocês, de fato, o Piastri estava atrás do Norris e ficou a corrida inteira. E em um momento da corrida, Piastri perguntou para a equipe se Norris tinha mais ritmo. A equipe falou que não, Norris não tinha mais ritmo. Era o máximo que ele conseguia fazer. Após isso, após esta afirmação da equipe por parte de Norris, Piastri disse que ele teria ritmo para alcançar Max Verstappen e ir para cima dele, mas a equipe não deixou-os trocar a posição. Portanto, o Piastri tentou atacar Norris, mas não conseguiu, porque aí entra aquela questão técnica. Carros iguais na pista de Suzuka, nas mesmas condições, é impossível de ultrapassar. Essa afirmação pode parecer muito estranha, mas infelizmente esta é a realidade da Fórmula 1 no circuito de Suzuka. Alguns pilotos estão dizendo que, para haver uma ultrapassagem em Suzuka, em condições normais,
é necessário que o carro que está atrás seja pelo menos meio segundo mais rápido. Outros pilotos disseram que o carro que está atrás deveria ser 7 décimos mais rápido, quase 1 segundo mais rápido. É mais ou menos como se o carro da frente tivesse com pneus duros e o carro de trás com pneus macios de qualificação. Então, considerando essa observação técnica dos próprios pilotos, era impossível Piastri ultrapassar Norris. Então a Red Bull, com base nesta possibilidade, julgou que a McLaren tomou uma decisão errada de não inverter Norris por Piastri e deixar Piastri tentar atacar Max Verstappen. Caso não conseguisse, invertir as posições de novo e tudo bem. Mas a McLaren, muito orgulhosamente, disse que Piastri não estava claramente mais rápido que Norris e rebateu o argumento da Red Bull. E o chefe da McLaren, André Stella, argumentou que o Norris estava tentando se aproximar do Verstappen, mas quando ele ficava abaixo de 1 segundo, ou próximo a 1 segundo do Max Verstappen, a turbulência tirava muita aderência do carro, sendo impossível alcançá-lo. E o chefe da McLaren também reforçou a tese que, para haver uma ultrapassagem naquela pista, naquelas condições, era necessário que o carro de Norris estivesse 7 ou 8 décimos mais rápido para conseguir ultrapassar, e que normalmente essa diferença durante uma corrida é conquistada com o desgaste do pneu. Sabemos que a McLaren tem um desgaste de pneu muito equilibrado e a Red Bull gasta um pouquinho mais. Porém, com um asfalto novo e pouquíssimo abrasivo, Max Verstappen conseguiu administrar muito bem seus pneus. Então a McLaren julgou que era impossível de Norris ultrapassar e Piastri também, mas não quis dar a oportunidade para o Piastri, mesmo depois dele ter pedido. E por esse motivo, pessoal, nós podemos entender o porquê o Norris tentou aquela forma desesperada, entre aspas, de tentar ultrapassar Verstappen na saída do pit stop, o qual ele se deu muito mal. Agora dá para entender por que Norris fez aquele tipo de movimento. E agora uma informação bem legal para vocês. Olha que interessante. A Red Bull revirou o carro de ponta cabeça até encontrar um denominador comum de desempenho no carro. Desde o treino livre 1, 2 e 3 antes da qualificação, pois após iniciar a qualificação ninguém pode alterar o acerto do carro. Lembrando disso, tá bom? Então tem uma entrevista bem legal aqui do Verstappen e dos seus engenheiros falando sobre isso. O chefe da equipe começa dizendo que eles viraram o carro de cabeça para baixo em termos de configuração. O Max trabalhou muito com a equipe de engenharia, até que finalmente a equipe conseguiu dar a ele um acerto que permitiu que ele convertesse a pole lá no sábado. E aí o Verstappen também fala muito bem sobre isso, dizendo que ele trabalhou muito em conjunto com o seu engenheiro, o Gianpiero Lambiase, durante o fim de semana inteiro. E ele também teve um outro engenheiro conversando muito com ele, um engenheiro de desempenho. E ele cita o nome dele, é o Hugh Bird, que trabalha com Verstappen desde 2020 e foi muito bom a conversa e o trabalho que eles desenvolveram durante o fim de semana de Suzuka. Então no final, a equipe, juntamente com Verstappen, fizeram as escolhas certas para entrar na qualificação com um carro muito bem acertado. E é claro, né? Devemos lembrar que na volta da qualificação, a última volta válida, Verstappen não cometeu nenhum erro, mérito também do piloto. Então a equipe pode ficar muito feliz com o resultado que obtiveram. Não só o resultado especificamente, disse Verstappen, mas com o trabalho de desenvolvimento e aprimoramento e melhora do carro que a equipe conseguiu. E atenção, o que o Verstappen fala no final da entrevista é impactante e pesado, se liga só. Ele destacou que, tecnicamente, ele conseguiu ficar na frente das McLarens, mesmo sabendo que o carro da McLaren tem um desgaste de pneu bem menor do que o da Red Bull. Mas, em virtude do asfalto ser novo e da temperatura ser baixa, o carro dele não sofreu com o superaquecimento dos pneus. Então, por causa disso, dessas características, ele conseguiu administrar bem a vantagem sobre as McLarens. O clima de Suzuka ajudou e muito o carro da Red Bull, que segundo o próprio Max Verstappen, é a terceira ou quarta força, é o terceiro ou quarto melhor carro do grid atualmente. Mas obviamente que não foi só isso, muito mérito também da equipe e do Max Verstappen, que já mostrei para vocês durante meu vídeo análise que eu já postei. Durante as qualificações, os períodos de intervalo, Max Verstappen não saiu do carro em nenhum momento, pelo contrário, a equipe e os engenheiros trouxeram as 3 telas, colocaram lá na frente do carro do Max Verstappen e a todo momento ele ficava alterando, sugerindo configurações e alterando o plano de desempenho do carro, comunicando-se como engenheiro. Isso durante toda a qualificação. Então todo o mérito também da equipe que fez um trabalho muito bom. E Verstappen concluiu tecnicamente o argumento dele sobre a vitória e a boa administração que ele fez com as McLarens atrás dele, dizendo que os carros neste ano ficaram muito mais rápidos, então o ar sujo, a turbulência é ainda mais alta, então fica cada vez mais difícil ultrapassar ou acompanhar um carro que está à sua frente. E no final,
Aí que veio a pedrada. No final, o repórter perguntou para ele se a vitória dele, do Max Verstappen, se deveu inteiramente a ele como piloto, porque o melhor carro ele não tem. Então, foi mérito somente do Verstappen? Ele se esquivou da pergunta e respondeu da seguinte forma, que está muito feliz com o trabalho que ele está fazendo. E disse que ele não queria nem pensar se ele estivesse no outro McLaren. Porque se ele tivesse um McLaren, então você, se referindo aos adversários, não teria nem visto ele na pista. Pesado essa, hein, pessoal? Depois dessa, o chefe da McLaren tremeu na base, hein? Será? Mas imaginou um Verstappen na McLaren desse ano? Ixi, era 20 segundos na frente, hein? Será? Comenta aí, pessoal, quero ver sua opinião. Agora, para finalizar, finalmente Hamilton, pessoal. E aqui nós temos um embate complicado, viu? Complicado. Porque é o seguinte, o Hamilton está exigindo mudanças e atualização no carro para melhorar o carro, mas a Ferrari não quer não. Hamilton comentou que em Suzuka ele deu o máximo dele, mas o carro não respondia, não tinha mais carro. O desempenho da parte traseira do carro estava fraco. Ele também criticou, é claro, a situação geral da corrida, que não teve safety car, bandeira amarela, não teve nada. E com a pista fria, ele não pôde fazer mais nada também. De fato, a corrida foi definida na qualificação. Então, pela avaliação do Hamilton, em Suzuka pelo menos, ele classificou a Ferrari como o quarto carro mais rápido. Em nível de downforce, a Ferrari perde para a McLaren, Red Bull e também para a Mercedes. E a Ferrari precisa trabalhar para diminuir essa diferença em relação aos melhores carros. E para fazer isso, a equipe precisa de atualizações, mas a Ferrari não tem nenhuma previsão para enviar as atualizações. Porque o chefe da Ferrari ainda está pregando aquela tese de que o carro da Ferrari tem um desempenho bloqueado. Só que na primeira corrida, que foi fria, na segunda corrida, na China, também teve um clima variável, e na terceira corrida em Suzuka, que também teve pista fria, era impossível mostrar o real desempenho do carro. Então, na mesma pegada que o Hülkenberg está pensando sobre a Sauber, a quarta etapa, que vai ser uma pista quente, normal entre aspas, ali sim, essa corrida vai servir como a real avaliação do desempenho do carro da Ferrari. É isso que a equipe Ferrari está esperando acontecer. E a partir do Bahrein, Sakir, eles vão definir o que vão atualizar e quando. Essa é a expectativa da Ferrari. E aí, pessoal, gostaram das informações? Sempre filtrando as melhores e mais relevantes informações para vocês, tá? Todos os dias aqui no canal. Pode dar um pulinho aqui à noite ou no final do dia que tem vídeo para vocês, beleza? Deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal e compartilha para os amigos. Abraço!